Então, beleza, pessoal. Tivemos aqui uma conversa muito boa, vários temas aqui rolando, né? Curiosidades aí, SAS, LES, NPM, JavaScript, Nodes e vai embora. Mas agora vamos focar aqui no nosso HTML espetacular, super moderno, né? Super avançado aqui. Tá um pouquinho cru, mas isso aqui só é a parte da explicação. A ideia é vocês fazerem a parte depois mais complicada quando praticam. E dar aso à criatividade. Façam melhor do que eu faço, tá bem? Não, não se prendam aqui ao meu desleixo, que eu não tenho tanto tempo aqui devido ao tempo aqui da aula, né? Então, como a gente já falou um pouquinho das tabelas ali do... A gente, no anti-design, né? Falamos um pouquinho também do anti-design e vimos ali as tabelas do anti-design. Nós vamos agora focar aqui nas tabelas em HTML. Então, recapitulando, na minha pastinha Webhook, é onde eu tenho, então, o que eu tenho publicado para a internet, né? Então, eu posso fazer aqui um vim e venho aqui no meu index. Já tinha ali outra edição, mas beleza. E aqui, a gente viu na última aula uma série de tags, mas a gente não falou, por exemplo, do div. Entendeu? Então, o que o div ele faz? O div nos permite ter um bloco sem marcação nenhuma. Ou seja, eu vou voltar aqui para a minha página inicial. Eu não salvei ainda, né? Agora, se eu salvar e eu fizer aqui um refresh, olha, não mudou nada. Então, o div é algo que eu coloquei aqui e ele não afeta nada visualmente, aparentemente. Mas, na verdade, ele cria aqui um bloco. Ele cria aqui uma área. Daí, essa área, olha, eu posso demarcar como sendo uma quebra de linha. Por quê? Porque o div, ele define o bloco, mas ele não segue esse bloco na mesma linha. Então, quando eu inicio um div, ele faz a quebra de linha. Isso quer dizer que se eu tiver aqui alguma coisa escrita, e tem ali o div, e aqui mais alguma coisa, resto. Olha só, ali me quebrou aqui a linha. Eu criei aqui um bloco que quebra. E o que eu posso fazer com esse bloco? Então, esse bloco está definindo ali uma área e serve para eu fazer alguma organização e quebrar aqui um pouco as coisas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa imagem, aqui um outro botão aqui embaixo e tal, eu posso estruturar. Nesse caso, eu tenho aqui uma imagem e aqui o link aqui do lado da imagem. Ora, eu quero que esse link venha aqui para baixo, eu posso colocar o BR aqui no fim, né? Colocar aqui o BR. Não coloquei a barra, mas costumo pôr. Ou então, eu posso colocar aqui o div. E aí, também funciona. Então, e esse div, ele vai criar aqui um enquadramento. Na parte funcionando da mesma forma. Aí tem aqui o div, que ele cria, então, essa área. Só que repara que o div, ele cria uma área que ele ocupa a tela toda, a largura de tela todinha, e faz aqui a quebra, né? Então, para estruturar blocos, é bacana usar aqui o div. E nós temos ainda, que a gente falou da última vez, nós temos o footer, por exemplo, que falamos na parte de estruturar código e tal, né? A gente tem o footer, o header, né? Então, se eu tiver aqui... Deixa eu colocar aqui... Opa! Aqui um header. Né? Então, aqui, header. E aqui, então, vai ser o meu KB decidiu. Salho. Então, aqui embaixo eu vou ter o meu footer, que vai ser o meu roda, a CUT, que é o código do E com acento, né? Rodapé. E aí tem aqui o meu footer. Olha só que interessante.
O cabeçalho está tendo um comportamento igualzinho do div. Se eu trocar aqui header para div, o comportamento vai ser exatamente igual. O rodapé, a mesma coisa, está aqui footer, tem o mesmo comportamento. O conteúdo da minha página, o ideal é colocar dentro da tag main. Okay? E aí? Olha só, como é que agora eu idento todas as linhas? Opa, mail não. Alguém sabe essa? Marcos, como é que eu posso identar aqui tudo? Tem um comodinho, se não me engano, pode utilizar o tab. Para identar. Tab? Mas para identar tudo, tem uma configuração que é o auto-ident. Tem isso, mas eu uso o igual. O auto-indent tu pode configurar algumas coisas. Eu aperto o igual, quando estou aqui no ESC, né? ESC, igual, e o G maiúsculo. Ah, oxe, por que não indentou aqui? Ele diz aqui 6 linhas indentadas. Por que não indentou? Ele está ativado. Agora foi. Ele só faz do cursor para baixo. Ok, é isso. ESC, igual e G maiúsculo. Foi lá para baixo. Perfeito. Tá bem lembrado disso aí. Ok. Lá em cima do arquivo deu. Okay. Essa outra forma do auto-ident é 2 pontos, auto-ident. Se não me engano é assim. Ou é tudo junto? É tudo junto. Não é isso. Ele não deve estar configurado. Ok, mas tem aqui uma forma. Essa do igual 2 pontos. É isso. 2 pontos, 7, auto-ident. Tá faltando um N depois pois dele. É auto-indent. Isso. Ai. Ele já tá feito, por isso não apareceu aqui nada. Isso. Mas beleza, mas o igual e o G maiúsculo também funciona. Aí, beleza. Tem aqui agora... Desculpa, Eduardo. Para que serve o auto-indent? Não sei se você reparou, mas as linhas mexeram. Então, é assim, se eu tiver... Esse meu div está abrindo aqui, né? Então, tá. É para deixar ela num... Cada caixa vai estar num separado. Entendi. Exatamente. Não sei se lembra na última aula, aquele exemplo de árvore que eu expliquei. A ideia é isso, cada ramo, né, cada parte interna, a gente dá uma indentação para dentro. Então, aqui, essa linha vertical aqui no início, né, que está preta, aqui seria o meu tronco principal, que depois vai ramificando aqui a minha estrutura. Sim, e uma coisa, isso já não não seria, tipo, indicado a gente aí criando dessa maneira? É indicado. Só que se por alguma razão eu perder a formatação ou eu tiver várias linhas que eu preciso acertar, aí eu venho aqui para o início do arquivo, ESC, igual, sinal de igual, ele não escreve nada, mas é só apertar o igual e o G maiúsculo, e olha, ele acertou ali o H1. Tá vendo? Beleza, então. Obrigado, Eduardo. Nada. Força, Nuno. Edu, por exemplo, aí para escrever o acento não é, né? Tiveste de fazer aquele código, certo? Sim. Mas para todas as palavras vamos ter que fazer isso, não há tipo uma maneira assim mais global, tipo eu só escrevo mesmo o acento não é normal e ele já aparece. Não sei se percebeste muito bem a minha pergunta. Que eu saiba aqui não, é assim, tu pode ativar o idioma, vai ser em português e tal, e colocar ali o lang, e aí talvez suporte ali, em um TF8, os acentos apareçam bem. Qual que é o problema? Às vezes tu faz um site multi-idiomas. Certo. Então, essa língua ali do HTML vai ser alterada. O mais correto é fazer dessa forma. E não é difícil decorar isso. Isso aqui, com o tempo, fica automático. Entendeu? Porque esse aqui é o nome do acento, né? Em inglês. E aqui é a vogal que tu quer aplicar o acento. E aqui, se eu quiser o C maiúsculo, como é que eu faço? Só troco aqui o C minúsculo para o C maiúsculo. Então, primeiro vem a letra,
e depois o Depois o- tipo de acentuação que eu vou pôr. Ok. E aí, por exemplo, eu quero sinal de euro. Daí tem o E euro, por exemplo. E tem o E mid dots, que daí põe aquele pontinho no meio. Então, essa codificação dá jeito a gente saber. Então, tá aqui Ok, o pontinho no meio da linha e aqui o sinal do euro. ok. Obrigado, Edu. Nada. Força, Vinícius. Edu, então, por mais que eu coloque o char7 e o TF8 e faça o código em só uma língua, não é recomendável eu Não colocar é. sem esse código do cedilha e tudo mais, né? Exatamente. Não é recomendado por causa do seguinte, a gente trabalha com arquivo de código que a gente tem que ter sempre essa ideia, a gente programa em inglês e esse código é para ser tratado como se fosse uma língua inglesa, né, que não tem acento. Aí, qual o problema de eu ter um código com acentos? Nada impede que eu tenha aqui no meu Linux, tudo configurado com TF8 e por aí fora e tal, e alguém, um outro programador, eu coloco o meu código no Git, a gente já vai falar sobre o Git, e um programador puxa esse meu código no Windows. Eu programei no Linux e o programador puxa no Windows. O Windows, ele prioriza a codificação ASCII. E aí, se muda de UTF-8 para ASCII, os nossos acentos, depois ele volta para o servidor em produção em Linux, vai dar pau. Os acentos vão começar a dar pau. Então, a gente tem acentos no nosso código, isso vale para qualquer linguagem, pessoal, seja Java, JavaScript, C Sharp, Python, qualquer coisa. Acentos nunca deve ter no arquivo de código. Okay? Se tiver acento, é num comentário. Okay? Como é que a gente faz aqui um comentário? A gente pega aqui, traço, meu comentário, aí eu escrevo o que eu quiser com acento e tal, okay? E fecho assim. Ou seja, tem aqui o exclamação, coloco aqui os traços, e isso é algo que não vai ser processado pelo browser, o que estiver lá dentro, ok? Então não afetou nada, e eu faço view source, está aqui, o meu comentário com o meu caractere ferrado. Então, para evitar esses probleminhas, eu nem tenho que me preocupar com TF8 nem nada. Eu tenho meu código sempre sem acento. Okay? Beleza, então a gente tem acesso à estrutura. Então, essas tags aqui, e ainda tem a section, tem outras tags também que a gente pode organizar aqui dentro, né, para criar aqui uma section e tal. Essas tags, para que servem? Servem para a gente ter uma organização no código. Porque se eu chamar tudo de div, não fica muito legal. Né? Vou pôr aqui agora, aqui em cima, ESC igual G maiúsculo. Pronto, inventou tudo. Gravo. Vou voltar aqui. Beleza. Então, visualmente, a gente não tem nada de diferente, mas estruturalmente, nós temos vários blocos aqui. Section, main, header, e por aí fora. Né? Então, nós podemos ver isso como se fosse tabelas, né? Ou seja, a gente tem uma linha aqui embaixo, outra linha aqui, e outra linha aqui em cima. Faltam-nos as colunas. Né? Como é que a gente faz, então, as colunas? Bem, dá para fazer aqui com divs, né? A gente pode entrar aqui na lógica do tableless, que nasceu lá antes de 2010, que era fazer um site sem tabela. Porque a gente estruturava os sites antigamente tudo com tabela. Era tabela para todo lado. Aí, com os divs e a ideia do tableless, caiu aqui essa ideia de usar tabelas e priorizar divs. E aí, depois, com o tempo, nasceu o Flex e o Grid, que a gente vai falar sobre isso no CSS, que é formas de organizar os divs em colunas e por aí fora. Antes disso, então, a forma em HTML cru, vamos ir lá para antigamente. Em HTML cru, como é que a gente consegue ter colunas aqui? Criando uma tabela. Entendeu? Então, como é que a gente cria uma tabela? Uma tabela tem uma tag específica, que é a table, né? Que a gente diz que, então, nós vamos ter aqui uma tabelinha. E aqui dentro, a gente vai ter uma linha, tr, e aqui, fecha tr. Vamos lá indentar melhor esse código. Okay? Aí, dentro do meu tr, eu vou ter colunas. Deixa eu gravar assim, só para vocês verem. Se eu gravar assim,
não aconteceu nada, né? Mas ela deve estar por aqui. Se eu fizer aqui, olha aqui a minha tabela. Está ali um tracinho, mal se vê. Está pequenininha. Okay? Olha, ele já colocou aqui um T-body, a gente já vai falar sobre isso. E aí, aqui dentro, a gente coloca, então, um TD, que vai ser coluna 1. E depois eu coloco aqui um outro TD, que vai ser a minha coluna 2. Olha só, já tem aqui um do lado do outro. Ah, essa tabela está muito pequena e tal. Então, a gente tem aqui umas propriedades, que é o seguinte. Eu posso dizer que a minha borda vai ser 1. A minha largura vai ser 100%. E essa, minha tabela, a minha coluna, vai ser 50%. E aqui também vai ser 50%. E agora tem aqui uma detalhado aqui, delineado, a minha tabela com uma coluna, depois aqui outra coluna. E assim a gente pode consecutivamente colocar aqui mais colunas. Então, o que mais que a gente pode fazer aqui? Na tabela, ela internamente também tem essa lógica de cabeçalho e rodapé, que é o T-head barra T-head. E aqui a gente também tem essa parte eu sempre confundo, que é o TR, que é Table Row. O TR é a abreviação de Table Row. E aqui, TR. Mas aqui dentro a gente não usa TD. Okay? A gente usa o TH. Aqui é o cabeçalho 1. E agora a gente duplica aqui. Eu vou copiar essa linha. Seleciono com V, né? Apertei o V para ativar o modo de seleção. Y, copiei. No final da linha, aperto o A, ele põe o cursor à frente. Dou Enter, ESC agora para sair do modo Insert. E o P para colar. Okay? Agora, para identar certinho, igual G maiúsculo, beleza. X, apaguei. E, modo Insert, cabeçalho 2, gravei o arquivo. Beleza, então agora já tenho aqui os cabeçalhos da minha coluna, né? E a mesma coisa agora eu tenho aqui o T-foot, que seria o nosso footer da minha tabela. T-foot. E aí, aqui, eu ponho o TR. TR, e aqui dentro, então, vou pôr o quê? Aqui eu costumo usar o TD. Penso que é mais correto. E aqui outro TD. Roda E a CUT e rodapé 2 e aqui o rodapé 1. Aqui eu estou no modo Insert, então aqui no Put eu posso selecionar tudo e botão direito ele já cola em cima. E grava. Okay. Para identar, igual a G maiúsculo, já está mais certo. Beleza. Então, tá aqui o rodapé. Ele não tem nenhum estilo diferente, né? Mas é para já qual que é a utilidade disso? A gente tem uma estrutura que agrupa melhor e se faz aqui uma separação. Ou seja, visualmente, pessoal, mesmo que com esse header aqui, o main, ele não tem, e o footer lá embaixo, né? Ele não tem nenhuma diferença visual, mas a nível de código tem. Porque eu bato o olho aqui, eu sei que isso aqui vai ser o header, vai ser o cabeçalho, né? Então, eu aqui na minha tabela, se eu estou usando o T-head e o T-foot, eu também tenho aqui o T-body. Daí eu sinalizo o que é o conteúdo da minha tabela.
Isso ajuda a organizar melhor o código. Então, isso aqui é uma boa prática. Apesar de não ser algo totalmente obrigatório, é uma boa prática eu usar essas tags, que facilita muito aqui a leitura da estrutura do meu HTML. Então, eu olhando aqui para o HTML, eu tenho aqui essas palavrinhas que vão me indicando o que é cada coisa. Agora, imagina se eu tivesse tudo div ou tudo tabelas, né? Ia ser muito mais complicado. Beleza? O que mais que a gente pode ver aqui? Bem, eu tenho aqui, então, uma linha, V, mudei para o modo visual, selecionei várias linhas, né? Y, copiei, vou colocar aqui o cursor aqui no fim dessa linha, Enter, e aqui ESC, e aí está colado. Beleza. O que acontece? Aqui, agora, eu vou ter aqui outra linha, né? Na minha tabela. Repara que eu tenho aqui a largura repetida, né? Eu não preciso, porque já está definida ali em cima. Até essa largura, ela ficaria melhor aqui em cima, no cabeçalho da minha tabela. Agora, imagina o seguinte. Ok? Eu tenho aqui, e vou acrescentar mais uma ainda. Vou acrescentar aqui uma terceira. O que acontece? Eu tenho situações que é bem comum acontecer de eu precisar ocupar uma linha inteira. Imagina que eu quero que essa linha aqui, ela ocupe as duas colunas. Como é que eu faço? Eu digo, a partir da célula que eu quero, quantas colunas ela vai ocupar com span. Então, eu digo que essa coluna vai ocupar o espaço de duas colunas, a dela própria e mais uma. Então, isso quer dizer que eu já não preciso do TD a seguir. Eu posso remover, porque aqui vai ocupar a primeira mais a próxima, né? E agora a gente tem esse efeito. Quebrou aqui a separação e ela ocupa agora toda a linha. Agora, como é que eu faço para essa coluna ocupar as duas linhas? Bem, seguindo a mesma lógica, eu venho aqui em cima, que é essa coluna aqui de cima, né? Essa daqui, que é o primeiro aqui dentro do tbod. Então, coloco o row span. Então, vai ocupar duas linhas, né? A dela e mais a seguinte. Isso quer dizer que eu não preciso mais de ter esse TD aqui, porque esse row span, ele vai ocupar o espaço dela e mais a de baixo, essas duas. Então, essa aqui é inútil. Deixa de existir. ESC, e aperto o D duas vezes e me apaga toda a minha linha, né? Então, gravo. Olha só. Ocupou espaço de duas linhas e uma linha ocupou espaço de duas colunas. Isso também é válido aqui em cima, okay, no TH, também pode ser usado no TH, e também aqui no rodapé, é tudo a mesma lógica. Beleza, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Um pouquinho complicado? Mas com o tempo vai pegando, pessoal. A gente vai praticar daqui a pouco, vai pegando bem. Força, Roosevelt. Pode falar. Oi? Não tá dando para ouvir, meu. Alô? Oi, som. Agora sim. Força. Não, só queria saber o atalho ali que tu usou ali para deletar. Para deletar, ESC, aperto o ESC, eu estou no modo do ESC, coloco o cursor na linha que eu quero apagar e aperto duas vezes a letra D, o D minúsculo. Show, só isso. Me enganei. ESC, U. E o U é o undo, ele volta que estava antes. Show, só isso. Beleza. Então, agora, vamos criar um novo arquivo para criar aqui um formulário.
Então, para criar um formulário, eu posso fazer o seguinte. Eu posso tanto ESC2.z e agora dizer que eu quero, olha só aqui em cima, ele me preenchendo. Eu aperto a tecla Tab, ele já me preenche aqui com algum arquivo. Não, eu quero, olha, com as setas eu ando para um lado e para o outro. Entro aqui na outra, e agora escolho o arquivo, só com as setas do teclado, para cima e para baixo. Né? Escolho o index, enter, e abro o index. Ou seja, no mesmo editor, no mesmo Vim, eu consigo trabalhar com vários arquivos. Há uma outra lógica no Vim de tabs, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Vamos falar numa outra aula, tá bem? Então, eu quero voltar lá atrás, e quero voltar aqui no meu index. Então, não vai? Poxa. Index. Aqui eu fechei tudo. Como que eu me enganei ali e fechei tudo. Mas isso eu já estava... ele está sempre na raiz, onde eu executo o Vim. É relativo a isso. Por isso que não deu. Então aqui, por exemplo, eu quero criar um novo arquivo. Eu já abri o Vim. Eu tenho uma forma de criar um arquivo novo, que é com ESC_e_new. Ele cria um novo arquivo. Bem, aqui eu queria... aqui o meu HTML, né, o meu templatezinho todo, e queria copiar do outro. Então, eu já vou guardar esse arquivo. Como é um arquivo novo, ele não tem nome, então eu não posso dizer só W, eu tenho que dizer mais qualquer coisa. Atenção para não substituir um arquivo que já existe, né? Eu vou criar, então, um form.html. E ele escreveu, então, no form.html. ESC2.z, index, volta aqui para o meu arquivo principal. E aí eu quero copiar, por exemplo, aqui essa parte. Y, ESC2.z, form, né? E aqui, agora colo o meu conteúdo com P, né? Com a tecla P. Assim vai. O que acontece? Eu estou aqui com um problema. Antes de avançar aqui mais com esse formulário, tem aqui uma situação que eu não gosto muito. É o seguinte. Eu estou aqui, eu idento, né? E tá um espaço, esse espaço aqui é muito grande. Por quê? Porque o Vim, ele por padrão, ele põe aqui uma tecla Tab, que ocupa esse espaçamento todo. Aí isso causa esse problema, que é, eu começo a ter o meu HTML, ele vai ficando muito para dentro, né? Vai ficando uma estrutura muito comprida. Então, como o Marcos mostrou antes aí, da gente começar a aula, ele já deu aqui uma introdução, a gente tem aqui, na raiz do nosso usuário, eu tenho aqui, nos arquivos ocultos, o Vim RC, que eu não tenho, ele não existe, né? Mas eu já tenho aqui uma pastinha do Vim e tal, guardo ali algumas informações. Mas eu posso criar aqui o .vim RC, aqui na raiz do meu usuário. Esse Vim RC, eu posso fazer algumas configurações. Por exemplo, no caso da documentação, a gente já tem lá um exemplo de configuração, que são essas aqui. Okay? Aqui a gente pode pôr muitas configurações, é muito extenso. Essas aqui são as configurações básicas, que ajuda bastante ali na estrutura. Ou seja, ele está trocando aqui os tabs, né? A ideia disso aqui é trocar os tabs por 2 espaços. Okay? É essa a lógica. Então, eu gravo esse arquivo, agora, listando os arquivos ocultos, né? Todos os arquivos, all, menos A. Me aparece aqui o Vim RC, já está aqui dentro. Dentro desse arquivo eu tenho o quê? Vamos ver. Já tenho aqui esse conteúdo correto. Então, lá no webroot, eu posso voltar aqui no meu index, por exemplo, e olha, ele já acertou. Olha que legal. Já está mais organizado. ESC2.w. E aqui no meu form, a mesma coisa. Okay? Ele já trocou aqui as tabs pelos espaços. E assim é mais fácil a gente trabalhar com o nosso arquivo, né? Bem... Ô, Eduardo, uma pergunta. Sim. E quais são as configurações que a gente deve fazer assim para configurar o Vim, para ficar melhor?
isso é a vosso critério, e com o link que o Marcos ficou ali de partilhar, que ele já partilhou ali no canal de dicas, ali no Discord, e inclusive um vídeo, né, Marcos? Força. Isso, exatamente. Eu dou até uma dica, assim como o Eduardo passou agora, e sim, é muito bacana, eu dou a dica de vocês ativarem a questão de sintaxe no Vim, que vocês podem enxergar as tags, as palavrinhas coloridas, assim fica mais fácil para vocês enxergarem, não só tudo branco, como a gente fez no terminal, e a questão da indentação inteligente, que quando você une por exemplo, Ctrl+K, que é a minha função que eu programei, ele vai indentar todo o arquivo sozinho, de acordo com o que eu configurei. Tipo, que nem o Eduardo fez ali embaixo, que é igual aquele comandinho, você pode modificar esse comando. Aí fica mais fácil, você bota uma tecla que você conhece, que fica mais fácil e indenta tudo. Além de muitas configurações. Outra também configuração que eu acho interessante é você colocar número de linhas. Você setar, por exemplo, o Vim exibir linhas. Que nem, por exemplo, no terminal do Eduardo ali, quando você abre o Vim, não tem as linhas. Só tem simplesmente um monte de tiozinho ali, que nem vocês estão vendo aí embaixo. E quando você seta a questão das linhas, ele aparece aqui do lado, o set tab stop está na linha 1, o set soft alguma coisa está na linha 2, isso ajuda vocês a se... como é que eu posso dizer? Para vocês verem, meu erro está na linha 2, você pula para a linha 2 lá, tá, é isso aqui. É umas dicas que eu dou para vocês assim, que me ajudou bastante. Esse é o set... set number? Eu acho que é o set number. Isso. Ok, set number. Eu vou até pegar aqui o meu para não falar coisa errada, mas eu acho que Exatamente. Agora temos aqui o número de linhas. Isso, exatamente. E uma pergunta, tem como navegar entre essas linhas? Tipo, eu consigo sair daqui, tipo, por exemplo, se o arquivo é extenso, né? Tem, por exemplo, não sei, 1000 linhas. Eu consigo acessar, tipo, a linha 500 com algum comando? Perfeito. 2 pontos, número da linha. Ok? Por exemplo, estou na linha 1, né? 2 pontos, 4. Eu pulo para a linha 4. Beleza. Obrigado. Nada. É assim, aqui embaixo, o Vim ele também te mostra quantos por cento está do arquivo e por aí fora. E aí também ajuda. Aqui linhas 6, aqui no caso não está mostrando. Está dando feedback do som, né, pessoal? Venturinha? Pode dizer, Venturinha. Uma pergunta. Não, tá bom, só. Ia só perguntar, esse documento, o VimRC, isso tem que ficar na nossa pasta pessoal, é isso? É exatamente isso, Venturinha. Esse ponto VimRC, ele fica na pasta do teu usuário. Então, fica mais simples você pegar e configurar certinho ele. Caso você tenha outro usuário que queira pegar a mesma configuração, você simplesmente pega, copia aquele arquivinho e passa para o teu usuário. Mas sempre vai ficar na home do teu usuário. Exatamente. Uma coisa que eu queria perguntar, tem como copiar um bloco de código? Eu nem pesquisei ainda, mas eu sinto... Eu fiz isso há pouco. Eu vou fazer mais vezes. Já faço isso. Deixa eu só copiar aqui o set number e o syntax. Eu estou colocando pelo menos esses, já ali na documentação do material, que aí vocês já ficam com isso. Se fizerem refresh lá na documentação do material, já tem agora essas dicas também complementares aí. Com set number, exato, e sintaxão. Já ficou lá. Então, vamos lá para o nosso formulário. O formulário, ele está aqui, né? form.html. Vazio. O que o formulário faz? O formulário nos permite
enviar dados, preencher dados aqui na nossa página HTML e enviar esses dados para algum servidor, para algum lugar, né? Então, para criar um formulário, como é que se faz? Tag form, é bem sugestivo. E aqui, a gente pode criar, então, uma label. E aqui na label, vou dizer nome, e o nome da pessoa. Aqui o barra label, eu devia pôr tudo na mesma linha. E aqui a gente vai ter o nosso input. Eu costumo pôr aqui a barra no fim. E aqui a gente diz o tipo do input. O meu tipo vai ser um text. E aí, vamos indentar isso, igual G maiúsculo, fica tudo indentado, S2.W, gravei, vamos ver como é que ficou. Olha, agora tem aqui um preenchimento. Bem, eu posso também pôr um botão. Como é que eu vou para o final da linha aqui no Vim? ESC, aqui estou no modo ESC, e aperto o cifrão. Cifrão, pulei para o fim da linha, A, para ele ir o cursor para frente, e aí quebra aqui, né? E aqui eu posso pôr, então, o meu botão. Aqui eu faço o meu enviar. Bem, podemos ter também outra coisa, que é uma confirmação, né? Eu posso ter um input, type, checkbox, e aqui, então, eu diria que você, aqui vai ser o e-circ, e de circunflexo, você autoriza, tá. E vamos ver como é que isso ficou. Bem, aqui a gente tem um formulário horizontal, né? Um do lado do outro. Como é que a gente quebra isso? Aqui nos forms é muito comum a gente ver os divs. Então, se eu colocar aqui o div, aqui à volta do meu campo de nome, né? O nome ele vem até aqui. E depois aqui um outro div pro final da linha, cifrão, A, enter. Aqui, barra div. E aqui a mesma coisa, um outro divzinho aqui para fechar o meu botão. Beleza. Foi tudo indentado. Gravei. Opa, gravei? Acho que sim. Agora, com o div, a gente já tem aqui na vertical. Bem, podemos preencher aqui os dados e enviar. Ele envia sempre por padrão para a mesma página. No network aqui, a gente vai ver uma coisa acontecendo. Ele atualizou aqui. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que esse formulário tem que ir para algum lado. Então, a gente tem aqui uma action. Okay? Que a gente diz qual vai ser o destino desse formulário. Então, vai ser o index.html. Vamos enviar lá para o index. Okay? Só que o que acontece? Os campos, como é que o servidor lá, essa página, vai saber o preenchimento desses campos? A gente tem que dar um nome. A gente tem que dizer, olha, esse campo aqui, o nome dele é o nome. Okay? Aqui, o name disso, o nome desse campo, que vai ser um valor, né, que se aceitou ou não, vai ser um autorizo, né, autorizado, por exemplo. E gravo aqui, e agora, preenchendo aqui, enviar, e aqui para o index. E aqui no index, aqui no endereço, a gente tem os nomes que eu preenchi lá. Olha lá. O nome e o autorizado. Okay? Esses dois nomes que eu tenho aqui. Se isso fosse para o back-end, lá para a API, já conseguiria tratar essa informação. Bem, como eu faço, por exemplo, para enviar esses dados aqui para a mesma página? Se eu não preencher nada aqui no action, eu atualizo aqui, né? Preencho e envio, e ele envia aqui na mesma página. Sempre ele assume já a própria página. E ele atualiza, né? Ele perdeu aqui a informação. E refresh toda a página. Como eu faço para evitar esse refresh?
eu posso fazer o seguinte, eu posso criar aqui uma outra página, que então vai ser, como é que eu crio uma página dentro de outra? Isso é um conceito interessante, que é o iframe. Com o iframe ele costuma, a gente não deve usar aqui a barra, ele não costuma funcionar bem, do que eu lembro. Costuma ser mais assim. Eu acho que tem um problema qualquer. E aqui eu digo qual é a página que vai ser processada dentro desse iframe. E eu posso pôr aqui o index.html. Então, o que isso acontece? Olha só, eu tenho a página, lá a página do index, dentro da página do formulário. Então, começa a injetar uma página dentro de outra. É como se eu tivesse uma tab do browser dentro da minha própria página, né? Agora, aqui na lógica do meu formulário, eu posso dizer aqui, ó, que a minha action vai executar aqui um arquivo, salvar.html, e o target vai ser aqui na minha área de submissão. Okay? Por exemplo, iframe submissão de envio dos dados. Então, para isso, para esse target aqui funcionar, eu preciso colocar esse nome aqui. Okay? Name igual. O nome do meu iframe vai ser iframe submissão. Okay? Aí, agora o que acontece? Se eu escrevo aqui qualquer coisa, o que aconteceu? Olha só, ele está executando aqui o salvar, dando 200 OK, só que ele não está aparecendo nada aqui. É estranho, porque cache, eu não tenho esse arquivo ainda não criei esse arquivo, deve ser por isso. New, e deixa eu ver aqui, salvado com sucesso. ESC2.w salvar.html. Okay. 2.e form.html, recupero, era aqui salvar, tá certo. Então vamos ver se agora vai. Deixa eu ver se eu vou começar aqui sem nada. Não tá funcionando bem. Não atualiza? Exato. Ele está executando aqui o salvar. E não foi. Alguém vê aqui algum erro? Target. Iframe submissão. É estranho. Será que eu tenho que pôr aqui com o método post? Não. O form, ele não teria que ter um método? É isso que eu estava pensando, mas acho que não. Vou pôr. Eu vou pôr outro método. O método igual a post, provavelmente vai funcionar. Também acho. Ok, agora foi. Tem que salvar HTML. Sabe o que pode ser? Cache. Porque como é get normal, ele pode estar aqui sob influências de cache. Bem provável. Bem provável que ele não vai permitir. Mas, mais ou menos, a ação, né, de fazer isso, ele já está fazendo. Eu tive esse problema com alguns formulários também. Se não põe o method, já era. Ele não faz. Salvar HTML e salvar HTML. Por que ele também não está aparecendo? Aqui, salvado com sucesso. Força? Alguém levantou? Ninguém levantou a mão. Tem que alguém tenha levantado. Nesse inspecionar, ok, ele não está, not allowed, ok, ele não está me permitindo o post aqui. Agora ferrou-se. Então eu queria demonstrar aqui uma coisa, pelo visto não vai dar muito certo. Engraçado que eu fiz isso outra vez e deu. Deixa eu pôr aqui como get, ver se ele respeita na mesma. Ele tá indo aqui pro iframe certinho.
Ok, deu. Ok, então com o método foi... Ah, quer ver? Entendi. Voltando como estava. Aí sumiu aqui o get. O que aconteceu, pessoal? O meu HTML estava com influência de cache. É normal, ok? Então, o que acontece? Quando a gente faz refresh aqui, a gente tem que segurar o Shift para forçar que o browser atualize mesmo. Então, eu fiz aqui alguns refreshes sem segurar o Shift, e aí ele não me atualizou corretamente. Okay? E agora já foi. Beleza. Então, mais ou menos dessa forma, envolvendo outros conceitos, JavaScript, APIs e tal, mas de uma forma simplória é aqui um exemplo de como a gente entra um pouco nesse conceito de preencher dados e enviar para o servidor, ok? Essa parte do método, a gente vai falar melhor no futuro, tá bem? Essa questão do get e post que passou aqui, para já não se preocupem com isso. Okay? Mas e aqui foi o caso mesmo do cache do meu próprio HTML, que eu tenho que segurar aqui o Shift para forçar aqui o refresh. E pronto, aqui o iframe, então, tem essa lógica de injetar aqui uma outra página, né? Eu fiz uma página sem cumprir ali os padrões, e só, claro que não está sendo salvado em lado nenhum, né? Mas temos essa dinâmica de mexer aqui alguma coisa apenas com HTML. Se a gente não usou JavaScript, não usamos CSS, de forma mais simples possível, aqui uma lógica aqui de submissão, aqui um exemplo de submissão. Pessoal, algum ponto sobre isso? Quero recapitular aqui, alguma dúvida? Força, Venturinha. Na prática, qual é a vantagem do iframe? Ganhamos em performance ou algo assim do género do que criar uma página inteira nova? Olha só que legal. Quando a gente está aqui na documentação e vê um vídeo do YouTube, dentro da página ali da formação, esse vídeo do YouTube, como é que aparece dentro do nosso site? iframe. iframe. Exatamente. Né? Até porque é inviável, né? Baixar o vídeo, ter o vídeo salvo no seu servidor, vai gerar peso ali no tráfego também. Exatamente. Então, o iframe também serve para a gente injetar, aqui eu estou vendo, eu vou fazer aqui um inspect, aqui atrás, né? Então, se eu expandir aqui, ó, aqui o vídeo, o div do vídeo, tem aqui um iframe, que o source desse iframe é aqui o YouTube. Então, o iframe também nos permite, eu posso injetar outras páginas minhas dentro da minha própria página, mas eu posso injetar também páginas externas. Só que aí a gente bate num processo de segurança, que a gente não pode chegar aqui e colocar um iframe para um site qualquer, externo. Esse site tem que permitir ser injetado. Porque senão, a gente pode injetar aqui o login de um banco, né? E não é legal. E a gente poderia fazer uma espécie de phishing, né? Que é tentar roubar aqui o acesso da pessoa. E antigamente se fazia muito isso, e hoje em dia os browsers bloqueiam, por isso que é importante a gente usar sempre a versão mais recente do browser, e o próprio navegador tem políticas de segurança que são melhoradas ao longo do tempo. Então, esse mecanismo de injetar coisas é útil para vários cenários. Okay? E nesse caso aqui é uma forma só para demonstrar aqui claro que com JavaScript a gente faria isso melhor, de outra forma, ok? Mas é só para vocês ficarem com essa ideia de iframe e de submissão aqui do formulário. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Se não, agora eu vou mudar de tema. Agora entra aqui outro assunto. Vamos falar aqui sobre Git. Então, nós temos a internet, né? Nós temos a internet, e nessa internet da vida, nós temos o nosso servidor do Git. Esse servidor do Git, ele fica disponível aí na internet. Normalmente, né? A gente pode ter numa rede privada também. Mas o GitHub, por exemplo, esses sites assim, a gente está público assim na internet. Isso permite que eu faça um git clone e puxe o código, né? E está aqui num servidor de Git.
e posso fazer vários clones em vários computadores diferentes. Essa é a ideia. Bem, o clone, ele vai clonar todo o repositório, né? Mas eu tenho que construir primeiro o meu Git. E para construir o meu Git, eu tenho os meus diversos arquivos, eu preciso adicioná-lo no meu repositório Git. Então, eu tenho um comando do git add que adiciona. Okay? Então, eu pego aqui e adiciono, então, os meus arquivos no meu Git. Só que eu vou adicionar isso no meu Git local e não no Git online. Isso quer dizer o quê? Vamos começar a fazer isso de forma faseada. Nós temos aqui na documentação, utilização básica, aqui o Bootcamp, e temos aqui, na parte aqui do Git, que está aqui embaixo, aqui Git, temos esse link aqui da academia. Okay? Isso aqui é aberto, pessoal. Vocês podem vir aqui, beleza? E criar conta para vocês e tal. É um Git que a gente tem aqui aberto, justamente para quem está praticando, treinando. Okay? Para vocês não precisarem configurar aí o GitHub, esse tipo de coisa aí no container, tá bem? Então, esse Git aqui é um pouquinho mais fácil de configurar. Então, eu vou criar aqui, eu já tenho minha conta criada, e vou criar um novo repositório para mim. Então, eu vou criar aqui o Bootcamp 23.1, beleza. E eu posso dizer que esse repositório vai ser privado, só para eu ver, né? Nesse caso, não vou fazer isso, vou deixar aqui aberto. Posso já adicionar aqui o git ignore, com template, licença, ritmo e tal, coisas que são mais diretas ali do Git. Criei o meu repositório, está aqui meu repositório criado dentro do meu usuário, e ele me cria aqui esse endereço. Ele cria dois, o SSH e o HTTPS. Beleza? Eu vou usar o HTTPS mesmo. Eu copio aqui esse HTTPS. E agora... Qual que é a diferença dos dois, do SSH e do HTTPS? Ele vai mexer aqui a parte da autenticação. Ele aqui... o SSH, normalmente a gente usa mais com chaves de autenticação. Com uma chave pública e privada, que envolve ali tipo, uma segurança um pouquinho... imagina que tu não quer digitar sempre a tua senha para fazer os commits. Então, tu configura o SSH e configura a chave pública e privada, dá um pouquinho mais de trabalho de fazer, mas o GitHub até obriga a fazer essas chaves, e aí usar aqui via SSH. Entendeu? Mas o HTTPS é mais simples, que depois tu põe o usuário e senha e manda bala. Força aí. Já foi, era a dúvida que eu tinha. Ok. Se não me engano, agora é obrigatório, né, Eduardo? O GitHub, o uso do token. Sim, que eu saiba exatamente. GitHub hoje não deixa fazer sem SSH. E configurar SSH na máquina não é nada difícil. Tem, depois se vocês quiserem, eu trago um link que eu utilizo para configurar o SSH, que deixa tudo bonitinho. E como o Eduardo falou, o SSH ele é um par de chaves, a chave pública e a privada. Você fica com a privada, o GitHub fica com a pública. É bem seguro e isso é utilizado em todos os sistemas Unix. Todo sistema Unix tem SSH por padrão. Por exemplo, eu tenho aqui um container que eu uso muito, olha, eu clico nele e eu já entro, direto, sem pedir senha nenhuma. Isso acontece aqui porque eu tenho essa questão das chaves. Eu tenho aqui, no ponto SSH, eu tenho aqui os meus arquivos de chave privada e chave pública. E aí, quando eu crio aqui uma nova sessão, né, faço aqui o load, eu aqui no Git, aqui no put, eu tenho aqui na autenticação uma chave minha configurada. Okay? E aqui, no caso, a chave pública, como o Marcos falou. A chave privada fica aqui desse lado, no meu container. E aí e é muito seguro isso, essa chave é mega segura mesmo. Se essa chave fosse insegura, até pagamentos online a gente estava ferrado. Também a base de criptografia é a mesma. Então, beleza.
Criei o meu Git, para já, vamos assumir aqui o HTTPS, que é um pouco mais simples, pula aqui essa etapa das chaves. No GitHub não tem escapatória, né? Mas aqui a gente tem essa facilidade. E aí eu posso vir aqui no meu terminal e agora fazer o seguinte. Eu posso fazer um git clone. O git clone e eu colo aqui o tal endereço. É esse endereço aqui que me é gerado. Repara que o endereço termina com .git. Né? Tem .git aqui no fim. Dou Enter e ele, olha, você clonou um repositório vazio, né? Se eu fizer agora aqui um ls, eu tenho que ter essa pastinha, bootcamp 23-1. Se eu entrar dentro dessa pastinha, ela está vazia. Não, ela não está vazia. Ela tem aqui a pasta .git. E por ter essa pastinha escondida, porque o "-a" é para mostrar tudo, né? All, mostra tudo. Então, eu posso fazer cd.git, e aqui dentro tem esses arquivos, posso ver a configuração do Git e vai embora. Ando para trás, estou aqui na minha raiz do Git. Então, aqui é onde o meu Git inicia. Essa pasta, ela representa, então, como se fosse um espelho do repositório ali do Git. E aqui eu tenho comando, por exemplo, git status. Está vazio, não tenho nada. O que eu posso fazer agora? Eu posso mover essa pasta, olha, mv, bootcamp.git, e posso mover para dentro do meu webroot. E aí, o que acontece? Agora eu entro aqui no meu webroot, git status, olha, eu tenho aqui arquivos vermelhos, que eu não estão adicionados ainda no meu Git. Se eu voltar aqui atrás, e agora entrar lá na pastinha que eu tinha, no meu repositório, git status, já não é um repositório válido. Por quê? Não tem a pasta .git. Então, essa pasta aqui é lixo, né? Remova essa pastinha, é lixo, está vazia, e aí no webroot agora é o meu Git. Então, eu movi o repositório de uma pasta para outra, apenas movendo a pasta interna do .git. Okay? Bem, o que eu posso fazer agora? Agora eu posso fazer isso aqui que a gente estava falando aqui atrás. Deixa eu ver aqui, que é o git add. Então, aqui a gente começa a adicionar os nossos arquivos. Então, eu posso fazer aqui git status. Opa. E posso adicionar o formulário. Git status. Ficou o formulário adicionado como um novo arquivo. Ou eu posso fazer git add ponto. Ponto quer dizer que é toda a minha pasta, tudo que eu tiver aqui dentro. Dou Enter, adicionei tudo. Okay? E aqui o git status está tudo adicionado. O que eu faço agora? Beleza, adicionei no Git, vou embora. Está feito o meu trabalho por hoje. E eu tenho tudo aqui, agora aqui no Git. Pá, não tem nada. Eu venho no Git, está vazio. Por quê? O que falta? Falta eu fazer o meu commit. Então, depois de adicionar, próximo passo é eu fazer o meu commit. Okay? O commit ele vai juntar todos esses arquivos que eu fui adicionando, ele agrupa todas as alterações com a data e o usuário que tá fazendo aqui esse commit. Okay? E deve ter também uma mensagem, uma descrição, uma mensagem bem sugestiva. Okay? Então, eu voltando aqui no meu terminal, eu faço então git commit -m para dizer a minha mensagem, digo, olha, meu primeiro commit. Não, minha primeira versão. Versão. Okay. O acento não está indo, porque eu estou com um teclado, eu tenho não sei quantos teclados aqui. Okay. E adicionei. Bem, eu tenho aqui esse problema. É normal vocês terem isso, ou seja, o Git ele não sabe quem eu sou. Então, eu devia pôr aqui o meu e-mail, né? E depois vou pôr aqui o meu e-mail. E agora, colocar aqui também o meu nome. Faltou o L aí no I aí, Edu. Acho que vai dar problema. Obrigado.
Gmail. E aí aqui também o meu nome. Então, beleza. Feito isso, já fiz então aqui o commit. Deixa eu ver como é que está aqui o git status. Opa. Ends to be commit. Então ainda não está. Então deixa eu repetir o meu commit. Ele não fez por causa daquela mensagem de erro. Ok, agora ele adicionou. Okay? Então ele está fazendo aqui o commit em master, no branch master, com a minha mensagem e adicionou esses arquivos. Beleza. Fiz o commit, vem aqui ver, já está no git, vou embora, está feito por hoje. Não, ainda não está aqui as minhas alterações. Tá difícil, né? Então, depois que eu adicionei, depois que eu fiz o commit, ainda tem mais uma coisa que eu tenho que fazer, que é o push, okay? Que é o empurrar para o servidor. Então, tudo que eu fiz até agora, eu apenas fiz no meu ambiente local e não no servidor, está desconectado. Então, agora, com o git push, eu vou enviar para o servidor. Okay? Então, todos os meus commits, eu posso fazer uma série de commits localmente e depois só fazer um push para mandar tudo de uma vez, também posso. Okay? No meu caso, eu tenho só um commit, já fiz aqui, agora eu faço o git push e agora ele me pede o login e senha. Finalmente ele pediu o login e senha. Okay? Então, eu coloco aqui o meu login e coloco também a minha senha. E eu perdi aqui, que eu tinha aqui. Deixa eu recuperar aqui rapidinho, que eu não lembro direito. Okay? Colei a senha, foi. Okay? Para colar aqui é com o botão direito. É normal, no push ele não mostra que está digitando senha. Quando é senha, não mostra nada. Mas ele está escrevendo por trás. Beleza, agora ele fez aqui um processo, sincronizou, tem aqui velocidade por megas por segundo, né? Então, agora, será que finalmente está lá no servidor? Vamos ver. Finalmente. Okay? Então, agora eu tenho todas as alterações que eu fiz lá localmente, agora aqui no meu Git. E se eu mandar aí para vocês, aqui no chat, vocês devem conseguir ver as alterações que eu fiz. Beleza, pessoal? Deu para entender um pouquinho? O Git é uma mão na roda para a gente trabalhar em time, né? Eu vou alterando, fazendo alterações, envio, outra pessoa altera e envia e vai embora. E aqui agora eu tenho o histórico do commit, olha. O Eduardo Velasquez fez aqui essa alteração há 2 minutos atrás, né? E aqui eu tenho uma evolução ao longo do tempo das alterações que estão sendo feitas no código e eu consigo navegar nessas alterações e recuperar código antigo, se for preciso, né? Então, a gente tem uma versão exata de cada linha quase que a gente bateu ali de código. Por isso também é bom a gente fazer commit. A gente termina uma tarefinha, faz um commit para proteger ali o nosso trabalho. Não vai a gente perder tudo, ou a gente precisar voltar no tempo e recuperar algum trabalho. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Força, Vinícius. Ei, Eduardo, a questão do Git push não é obrigatório dar sempre o origin e o nome da branch, se já estiver dentro da pasta, né? Se estiver na master, aqui eu só estou trabalhando com uma branch. A gente vai falar lá de branch, a gente vai conversar sobre branches mais no futuro. Mas é isso, eu estou na master e não preciso, normalmente não preciso. Pode ter situações que seja preciso, mas normalmente não. Beleza. Na primeira vez, quando você modificar a branch, você tem que usar o -u origin. Depois não precisa mais. Show, valeu. O Git tem programas para a gente utilizar o Git visualmente e tal, mas, pessoal, terminal. Eu uso o Git só para o terminal. Eu resolvo tudo no Git aqui para o terminal de boa. Aí o Git branch, para ver qual branch que eu estou, se eu tivesse várias, ele estava aqui, né? E o Git, ele é feito para terminal, ok? As interfaces visuais foi inventada bem depois. O Git, ele é original, assim, em terminal. E tem todos os comandos para tudo aqui via terminal. Então, beleza, pessoal. Vamos aí para o nosso intervalo. E depois a gente volta aí para a parte prática. E continuamos aí para
colocar a mão na massa e praticar um pouco disso aqui. Okay? Então, até logo, a gente já volta. Valeu.